Uma ótima tarde a todos vocês que nos acompanham aí através do nosso canal do Facebook e no YouTube também. Desejo a todos que sejam muito bem-vindos a mais um programa Despertar ao vivo, aqui pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, o SEAC de Bauru. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. E como sempre, temos aqui no nosso programa Pinga Fogo o Sidney Fernandes. Boa tarde, Sidney. Boa tarde, Jonatas. Um abraço a todos. Um abraço, bom. Sidney, vamos começar aqui então o nosso programa dando aqueles recadinhos de sempre, né? As novidades aqui. Então fique à vontade aí para falar o que você deseja e eu vou inserindo as imagens aqui. Vamos começar pelo lançamento do mês da editora SEAC. Você tem alguma arte aí para falar a respeito? Você que está plenamente integrado com o lançamento desse mês da editora SEAC, Jonatas? Tenho aqui sim, Sidney, a imagem, né, do livro Novo Amanhecer, da Marisa Fonte, pelo Espírito Roberta. A gente teve aí a semana toda de lançamento do livro, né? Para quem quiser conferir aí os dias de lançamento, foi domingo, segunda, terça, quarta e quinta, está tudo lá no nosso canal no YouTube, Centro Espírita Amor e Caridade SEAC Bauru. É só entrar no nosso canal no YouTube que você vai ter todos os dias lá os vídeos, né? Falando, cada dia fala um pouquinho sobre alguns detalhes do livro e cada dia tem ali um convidado diferente, né? Fazendo perguntas para a Marisa. E Sidney, um detalhe que me chamou muito a atenção nesse livro é que o espírito Roberta era uma amiga de faculdade, encarnada da Marisa, né? Então a Marisa e a Roberta estudavam juntas na época da faculdade, e a Roberta, se eu não me engano, desencarnou com 31 anos ou 32 anos, alguma coisa assim, e passou a ser aí, então a mentora espiritual da Marisa, né? E a Marisa psicografa então todas as coisas ali, os textos, né, e as ideias da Roberta. Então é muito interessante, pessoal, esse livro aí. Recomendo que vocês entrem aí no nosso canal no YouTube e acesse as lives, né, as transmissões que a gente fez durante essa semana. E hoje a gente vai fazer uma edição especial, né? Só para encerrar esse assunto, faremos uma edição especial que faremos um catado, né, uma coletânea aí de todos os programas da semana inteira e vamos veicular hoje às 20 horas. E aí, pessoal, fiquei buzinando o Sidney aí até 11 horas, meia-noite ontem, né? Porque eu tava lá mexendo no book trailer dele, então tava pegando fotos, informações, né? Então, em breve aí teremos então o book trailer do livro do Sidney, que é o livro Gabriele, né, Sidney? E eu já estou bem Você curioso tem a para capa eu dele não aí consegui fácil ou ler o não? livro ainda, mas eu estou bem curioso porque só ali pelas informações que você me passou, é um livro bem interessante e, cara, fica à vontade aí, fala um pouquinho pra gente sobre o que vai ter no seu livro. Olha, é um livro que me deu muito prazer de trazer para vocês. Gabriele é um ponto de luz que veio à Terra. Não é um anjo, não é um espírito superior, mas uma criatura que passou por muitos problemas. Ela sofreu um atentado contra a sua vida por um fazendeiro inescrupuloso. Ela é salva por um casal que mora nas imediações de Paris, lá nos idos de 1857, vai para Paris e lá se transforma uma das maiores médiums da época da codificação. Jonathan, se você não leu, você não vai resistir. Do começo ao fim, Gabriele é assim um assunto muito gostoso. E vou lhe dizer mais. Eu e Theo já gravamos aí o audiobook e vamos, assim que o livro for lançado, vamos soltar vários capítulos, capítulo por capítulo, do livro Gabriele, através das nossas redes sociais, Jonatas. Muito bom. Jonatas, Certo. eu e Sérgio Totti estamos gravando uma série que nós chamamos de A Morte Passo a Passo. São 10 capítulos que estamos gravando e o Sérgio já está colocando no meu YouTube, está disponibilizando. Você tem alguma imagem para nos mostrar aí, Jonatas? Espera só um segundo que eu estou procurando aqui, porque ela não Muito bem. carregou para Enquanto mim. isso, eu vou falando sobre uma live que eu terei brevemente no dia 20. Dia 20 eu estarei falando lá no Consolador de Araraquara. Vamos tratar exatamente desse assunto
que você vai colocar daqui a pouco a imagem aí. Vamos falar da morte passo a passo. Ó, o Não, Consolador isso de mesmo. Araraquara tá aqui, ó, Perfeito, perfeito, certo? perfeito. Vai ser Nós então dia vamos 20, falar. às 15 horas, uma live ali, tá, pessoal? E aí tem o outro, né? Tem um outro Perfeito. aqui que você vai fazer também? Grêmio Tenho Espírita. também. Isso, vou falar também isso lá no Centro Espírita de Brasília, com os companheiros lá do Grêmio Espírita, Atualpa Barbosa Lima. Nós vamos falar no dia 28 de março, às 9 horas da manhã. Então, teremos essa live com o Consolador no dia 20 de março e depois, dia 28, com esse Centro Espírita lá de Brasília. O tema de lá vai ser os limites dos direitos do homem. E o de Araraquara, vamos falar sobre essa morte passo a passo. Isso, perfeito. É essa imagem que eu gostaria que você colocasse, porque está à disposição de vocês no meu site, no meu YouTube. Sérgio já está colocando, já colocou 2 capítulos. Serão 10 capítulos e ele fez uma apresentação bem divertida, bem descontraída, para realmente desmistificar a morte. Parabéns, Sérgio Totti, por esse excelente trabalho. E para terminar, para passar já a você, agradecer ao André Luiz, lá do Centro Espírita Nosso Lar de Matão, que toda sexta-feira está compartilhando conosco e dando-nos a oportunidade de uma divulgação bem ampla, porque ele tem muitos seguidores. Comigo é só hoje. Você quer dizer dos livros que serão sorteados, Jonatas? Bom, hoje a gente vai ter apenas um livro para ser sorteado, que é A Felicidade Tem Pressa, é isso, Sidney? Perfeito. Então tá aqui a E capinha do você, Felicidade Tem Pressa, e hoje a gente vai capinha sortear. não, hein? É, capinha não, Capinha a não, olha capona, o rapaz, ô respeito, hein? louco. É capinha, eu falo capinha porque pra mim tá parecendo pequenininho aqui. Não, mas é linda essa capa. É muito Parabéns bonita mesmo. ao artista lá de Araras. Uhum. A felicidade tem pressa. Você pode sortear quantos você quiser, Jonatas. Aí O tá que vendo, você hein? conseguir aí na sua operacionalização, fique à vontade. Pergunta então da Larissa Andrade. Ela pergunta o seguinte: ela gostaria de saber sobre o polêmico João de Deus, né? Ela diz que, na opinião dela, ele reencarnou na vida com um propósito muito lindo, né? Tentou executar, porém se perdeu ali pelo caminho, né? Aí ela pergunta: quais as possíveis consequências após o seu desencarne pelas atitudes tomadas por ele? E depois ela faz uma segunda pergunta, né? É, ela pergunta assim: as pessoas assim acabam manchando a reputação da doutrina espírita, dificultando a aceitação das pessoas, né? Qual que é a sua opinião sobre isso, Sidney? Bom, vou começar pela segunda. Tá. Sabe, Larissa, eu entendo que ele não se dizia espírita, né? E ele não trabalhava de acordo com os princípios da doutrina espírita. Isso é muito comum com os chamados médiums de cura, esses que catalisam muito as atenções das pessoas. Sem dúvida, você tem toda a razão. A quem muito for dado, muito será pedido, muito será esperado. E realmente esse médium, ele não é porque ele se desviou, teve problemas ali, que ele não tinha mediunidade. Tinha sim. Agora você pode me perguntar, né, Larissa, por que que uma pessoa como essa recebe tantas possibilidades de cura que acaba depois acabam se perdendo, a pessoa acaba se desviando do seu caminho? Bom, em primeiro lugar, André Luiz nos diz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele faz uma comparação interessante, Larissa. Diz assim: quando você está num deserto com uma sede escaldante e você encontra uma água assim não muito limpa, o que você faz? Bom, infelizmente eu tenho que me contentar com essa água limpa, não muito limpa. A falta do líquido puro não dá para a gente recusar, porque é uma questão de vida. Nós vamos usar aquela água do jeito que encontramos. E com o passar do tempo, nós podemos até limpar essa água, fervê-la, decantá-la, para que ela se livre da poluição.
A mediunidade é mais ou menos assim. Quando o indivíduo ele assume o compromisso na espiritualidade de desenvolver um trabalho, como ela independe do fator moral, o médium não precisa necessariamente ter uma moral elevada. Essa força que ele traz independe das qualidades morais. Na verdade, ele serve de instrumento. Pois bem, por que certas pessoas, assim com a moral não muito elevada, recebem esses dotes? É como diz André Luiz, está passando uma água limpa por intermédio de uma tubulação não muito limpa. Com o passar do tempo, isso vai limpando essa tubulação e o indivíduo acaba absorvendo, acaba recebendo os benefícios que ele espalha através da sua mediunidade. Aconteceu isso até com Chico Xavier. Eu me lembro, certa ocasião, no início da mediunidade de Chico, ele estava regando uma horta de alho e durante o dia os espíritos se aproximavam de Chico para já fazer com que ele se familiarizasse com as mensagens da noite. Às vezes eram espíritos muito elevados ou então poetas que se manifestavam com palavras muito complexas, difíceis. E uma certa ocasião, Augusto dos Anjos, que tinha uma poesia assim muito interessante, muito boa, mas ao mesmo tempo com palavras bem complexas, o Chico, em dado momento, ele estava ouvindo as frases de Augusto dos Anjos, a poesia que ele ia dizer à noite, e ele se impacientou. Ô Chico, você não entende o que eu falo, meu Deus do céu? Vê se você estuda um pouco mais. Isto é, já naquela época, o poeta, e você sabe, psicografar uma poesia é uma coisa muito complicada. Tem a métrica, tem a rima, tem o estilo. Escutem só um pouquinho de uma poesia de Augusto dos Anjos quando ele estava encarnado. Vou ler só um trechozinho. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro, desde a epigênese da infância, a influência má dos signos do zodíaco. Olhem só quantas palavras difíceis. E, uma certa ocasião, Augusto dos Anjos perdeu a boa com Chico. Ô, Chico, você não entende o que eu falo? E aí, com muito custo, o Chico foi se harmonizando, foi se aproximando, estudando, para poder fazer com que o seu órgão psicofônico se habituasse com aquela cultura daquele espírito e de outros que se comunicavam através dele. E Augusto dos Anjos finalmente começou a psicografar através de Chico. Pois bem, dali uns tempos, o Chico humildemente falou para Augusto dos Anjos: o que o senhor acha? Ficou boa a poesia? Ah, Chico, mais ou menos, viu? Foi o que se pôde arranjar. Então, nós estamos vendo que mesmo o maior médio de todos os tempos, na minha opinião, Chico tinha uma cultura limitada nesta vida, mas com o passar do tempo, com os grandes sábios que passaram a se comunicar por intermédio dele, a tubulação dele foi se adaptando, foi limpando, e ele começou a recordar, a relembrar as culturas que ele teve em vidas anteriores, a ponto de receber todos os romances, todas as obras do Evangelho através de Emmanuel, a coleção A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz, as obras dos jovens desencarnados, as poesias do livro Parnaso de Além Túmulo. Então, Chico respondeu presente ao chamado, ao compromisso que ele havia assumido na espiritualidade, dando continuidade à obra da codificação. Allan Kardec produziu muitas obras, principalmente as 5 que compõem a doutrina espírita, o Pentateuco kardeciano. Depois teve os seus sucessores,
Mas quem corporificou o Espiritismo, e para a nossa alegria no Brasil, foi Chico Xavier, com mais de 400 obras. Mas ele respondeu presente à convocação, ao chamado. Foi realmente uma encarnação vitoriosa. Sofreu muito fisicamente, e eu imagino que ele tenha pedido para sofrer, para limpar o restante de alguns problemas que ele tinha no passado, mas ele trouxe uma obra monumental. Foi um espírito completista, vitorioso. Agora, nem todos são como Chico Xavier. Alguns recebem um cabedal extraordinário de mediunidade e, infelizmente, desperdiçam esses talentos. Vão responder por isso. Ô Sidney, queria mandar aqui um abraço pro pessoal lá, na verdade é o Antônio Carlos, né, da União Espírita de Ribeira do Pombal, TV Web Espiritize. Tá mandando um grande abraço aí pra gente aqui, né, da TV SEAC, de Bauru, e fazendo a pergunta. Então a gente deixa um abraço aqui pro Antônio Carlos. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem aí, muito legal, viu? TV Web Espiritize também, pessoal. E de vez em quando nós falamos lá também. Ah, legal. E a pergunta dele é a seguinte: qual é a caridade mais difícil de praticar, Sidney? Olha, depende da pessoa, né? Depende do indivíduo. Mas eu entendo que é aquela que nós vamos poder prestar perante nós mesmos. O maior problema, a causa principal dos males, não somente nossos, mas de toda a humanidade, esconde-se atrás do egoísmo. Eu entendo que a maior caridade que nós podemos prestar para nós mesmos, para a doutrina espírita, para o planeta Terra, é vencer as nossas fragilidades, é tornarmos-nos efetivamente cristãos. Reconhece-se o homem de bem, o verdadeiro espírita, pela sua transformação moral. Então, a maior caridade é essa, é de nos transformarmos, de lutarmos contra as nossas más tendências. E isso Santo Agostinho nos recomendou com veemência nas questões 918 e seguintes do Livro dos Espíritos, recomendando-nos que toda noite fizéssemos uma análise e um balanço das nossas atividades. A maior caridade que eu entendo é essa, a da transformação moral do indivíduo. O resto vem por acréscimo, porque quem consegue vencer o egoísmo, ele passa a ter solidariedade, empatia, respeito com o semelhante, aproveita o tempo para o estudo, ele fortalece a sua convicção em Deus, nos bons espíritos, e aí tudo vem por acréscimo. E sem dizer que, com isso, muitas dores, muitas doenças, muitas deficiências porque tínhamos que passar, nós podemos amenizá-las para levar adiante a nossa tarefa. A próxima pergunta. O sentimento de culpa é uma porta de entrada para espíritos malfazejos nos influenciarem a más ações ou sentimentos? Só isso explicaria o fato de espíritos sussurrarem maus pensamentos, querendo fazer acreditar que estes são provenientes da própria pessoa, originando o sentimento de culpa. Pergunta do Silvio Bernardo, lá de Portugal. O Silvio sempre me educando, me colocando contra a parede, me colocando em saia justa, Silvio Bernardo. Mas não tem problema não, vou tentar responder. Sem dúvida, o Silvio é um grande conhecedor de doutrina espírita, ele sabe que ele já está respondendo a sua pergunta com a própria pergunta. Agora, eu diria, Silvio, que nós temos aí aquele enigma, qual que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Por que isso? Porque os espíritos inferiores se aproximam de nós pelas nossas inferioridades. A culpa é um atrativo, é uma porta de entrada. É como nós falamos aqui no Brasil, que nós temos o rabo preso em algum lugar. Temos alguma culpa, então nós temos uma entrada naquela corrente que nós estabelecemos de proteção, existe ali um buraco, uma via de entrada. Então os espíritos se aproveitam dessa entrada
para dizer para nós, para influenciar-nos para o mal. E aí, se nós nos empolgamos com esse convite dos espíritos, nós, infelizmente, atraímos mais espíritos inferiores. E isso, com a presença deles, aumenta a nossa culpa. Então, por onde que a coisa começa? Começa pelo fato de nós nos apegarmos a Deus, a uma religião, à espiritualização. E com isso, minimizarmos as nossas culpas. Porque vamos nos lembrar daquela carta, epístola de Pedro, em que ele diz claramente que o amor cobre uma multidão de pecados. Ora, se eu consigo, através do bem, minimizar as minhas culpas, porque o que acontece quando eu pratico o mal? Eu fico com a consciência pesada. Posso vir numa outra vida trazendo os resquícios do mal que eu fiz com outra pessoa no meu corpo. Então, aquela mácula que eu provoquei no passado, ela acaba sensibilizando o meu perispírito. E daí pode surgir uma doença, uma deficiência, uma possibilidade, uma deficiência que vai nos encaminhar, uma síndrome. Enfim, uma coisa vai puxando a outra. Como fugir desse círculo vicioso? Apegando-nos a Deus e ao bem. Quando nós nos tornamos solidários, deixamos de ser solitários. Por que solitário? Porque, infelizmente, quem tem a culpa tende a se afastar dos bons espíritos. E quando nós nos aproximamos do bem, quando nós nos tornamos mais solidários, aproveitamos o tempo para o estudo, nos tornamos mais pacientes, mais verdadeiros, mais honestos, superando as nossas más tendências, nós tendemos a atrair bons espíritos que vão nos dar forças para superar a culpa. Vamos, com isso, sermos mais motivados para o bem, para a verdade, cuidar, fazer a caridade. E a caridade, meus caros irmãos, não é só você ir a um hospital, ou fazer uma campanha, ou dar cestas básicas. Dentro da sua casa está o começo da sua caridade, na convivência com o seu marido, a sua esposa, com seus irmãos, seus filhos, seu pai, sua mãe, sua sogra. Começa aí a caridade. E quando nós nos esforçamos para fazer o bem a essas criaturas, atraímos as forças do bem que nos dão mais forças até para superar a culpa. E a culpa, realmente, você tem razão, Silvio, é uma pulga atrás da orelha, é um pontinho preto que vai nos deixar bastante vulneráveis, tanto à dor, à doença, como à influenciação dos maus espíritos. Mas o amor, a solidariedade, a espiritualização, tudo vence. A pergunta agora, Sidney, é do Adenilson Mariano, lá de Votuporanga, aqui do estado de São Paulo. Quais são os apostolados do Espiritismo? Os postulados espíritas. Nós temos, em primeiro lugar, a crença num Deus único. Em segundo, a imortalidade da alma. Nós somos eternos. Nós somos criados por Deus, mas nós não temos data para morrer. O espírito não morre, morre apenas o corpo. Temos também a sintonia psíquica. A doutrina espírita parte do princípio que nós podemos nos comunicar com os mortos ou até entre nós e podemos sofrer a influência dos desencarnados. São criaturas que podem nos acompanhar desde que atraídas pelos nossos sentimentos, palavras e atitudes. A doutrina espírita pressupõe ainda que nós vivemos várias vidas. Então, é a multiplicidade das existências, mais conhecida como reencarnação. A doutrina espírita ainda admite que nesses milhões de esferas e constelações que nós temos,
nós temos milhões de mundos, todos eles habitados. Ah, mas eu já ouvi falar que há alguns planetas que não têm condição viável de habitabilidade. Sim, mas dentro da natureza humana aqui do planeta Terra. Sempre há vida em algum planeta. Pode ser vida espiritual, mas sempre haverá vida. Então é a pluralidade dos mundos habitados. Finalmente, a doutrina espírita aceita a lei de causa e efeito. Isto é, bateu, levou. Você fez algo de ruim, você estará impregnando o seu perispírito e mais cedo ou mais tarde vai ter que tirar aquela mancha, aquela nódoa que você provocou na sua vida. E se você tiver juízo, pode diminuir essa mancha nesta vida ou passar para uma outra vida, e aí pode ser que o seu físico venha a sofrer alguma alteração nessa nova encarnação. Enfim, são várias situações que a doutrina espírita nos oferece para que possamos evoluir. Todos esses princípios, esses postulados, fazem parte do nosso projeto evolutivo, meu caro Adenilson de Votuporanga. Embora não seja um postulado da doutrina espírita, ainda falando com o Adenilson lá de Votuporanga, o lema fora da caridade não há salvação passa a ser uma espécie de postulado. Os princípios fundamentais eu já enunciei para você. A crença em Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade com os espíritos, a reencarnação, a pluralidade de mundos habitados, a lei de causa e efeito, todos eles fazem parte do nosso processo evolutivo. Mas tudo isso, Adenilson, não podemos esquecer que tem que ser tudo isso tem que ser enfeixado pela vontade que temos, que venhamos a ter de praticar a caridade perante nós, perante o próximo e perante o nosso projeto evolutivo. Exato. A próxima pergunta é do Eliseu e ele pergunta o seguinte: em uma entrevista de 1985, né, ouvi de um espírita que a regra geral que o suicida de ontem é o irmão que hoje reencarna com síndrome de Down. Aí ele pergunta, né, se essa regra realmente ela existe, né, se é uma regra geral para quem se suicida. Silvio, ele fez essa pergunta já no nosso grupo Pinga Fogo, e o Silvio já se encarregou de adiantar a resposta. Então, meu caro Eliseu, é como o Silvio disse na resposta que ele deu aí. Isso não é matemático. Não podemos dizer que toda criatura que sofre síndrome de Down, que ela tenha sido um suicida. E mesmo outras agruras que acometem o nosso organismo. O que eu posso dizer a você é que quem desrespeita a lei de Deus e vai para a vida espiritual por livre iniciativa, porque dá cabo à própria vida, está pulando da frigideira para o fogo. Mas há situações atenuantes. Há pessoas que estão sofrendo problemas sérios cerebrais. Então, isso tudo é contado. Então, não é matemático que o indivíduo que se suicidou, na outra vida vai nascer assim ou assado. Ou o fato de o indivíduo nascer com esta ou aquela deficiência ou aquela síndrome, é que ele automaticamente você tem que deduzir que ele é um suicida. Não, não funciona assim. O que nós temos que entender que o nosso corpo, como diria André Luiz em uma de suas obras, é uma espécie de carvão milagroso. Através da encarnação, nós vamos purgando as nossas culpas, as nossas faltas. É um processo assim, meio complexo. O primeiro, nós temos que fazer uma reflexão. Pronto, errei. Reconheço que eu errei. Reconheço o meu erro. Segundo, tenho que me arrepender desse erro. Reconhecer, arrepender e agora proceder à reparação dos males que eu cometi. Então, se eu fiz uma besteira aí, fiz uma pessoa sofrer muito, eu vou responder por isso. Além disso, além da responsabilidade pessoal, cabe-me colaborar, contribuir para a reparação do meu dano. Daí, então, às vezes,
indivíduos que reencarnaram numa situação difícil, pode ser que ele tenha sido suicídio em vidas anteriores. Mas eu tenho muitos casos, conheço muitos casos, principalmente de pessoas muito inteligentes, principalmente administradores de países, de estados, que fazem tantas coisas erradas, principalmente comprometem o dinheiro público, impedindo que pessoas tenham tratamento médico, tenham cultura, tenham arte, ensino, segurança, comprometem a vida de milhares de pessoas. Ele não suicidou-se, não, mas cometeu tantas coisas erradas que ele está semeando para colher situações bem complicadas numa vida próxima. Então não suicidou-se, não, mas provocou males em muita gente. Então não é matemático, não, viu, Eliseu? Nós temos que analisar caso a caso. Só para continuar, Sidney, a segunda pergunta que ele fez ainda fala sobre esse mesmo assunto, né? Mas creio que você já respondeu praticamente tudo aí na primeira pergunta, na primeira resposta, aliás. Mas vamos repetir, vamos fazer a pergunta dele aqui. Aí ele diz o seguinte: ainda falando sobre o suicida, as pessoas que se suicidam pelo afogamento retornam como problemas respiratórios? Pessoas que hoje trazem a esquizofrenia são pessoas que mataram e logo após se suicidaram? O que a doutrina espírita pode nos dizer desses relatos, onde vários palestrantes confirmam esses casos? Então, alguns palestrantes generalizam esse sistema de causa e efeito. No livro Religião dos Espíritos, nós temos ali uma comunicação de Emmanuel que faz assim uma tabelinha, né? O indivíduo que fez isso, fez isso, sofre aquilo. Mas Emmanuel deixa bem claro que é preciso ter muito cuidado, porque às vezes a pessoa está passando por uma situação muito difícil e o erro dela é atenuado pela situação difícil que ela está vivenciando. Então não podemos fazer essa tabelinha não, viu, Eliseu? Nós temos que examinar caso a caso e ver o que o indivíduo está fazendo de bom nessa vida. E com isso, ele, de uma certa forma, começa a desbastar as suas arestas. Você já ouviu falar de como que se faz quando você produz pregos? Eles sempre ficam com umas rebarbas, não ficam? Como que eles fazem para tirar essas rebarbas? Colocam esses pregos com rebarbas dentro de um recipiente e uma máquina chacoalha, fazendo com que eles se atritem uns com os outros para perder as rebarbas. É isso que acontece na nossa vida. Nós vimos do passado com rebarbas, então passamos por várias situações que vão tirando essas rebarbas. Agora, é indispensável? Não. Às vezes, uma pessoa muito mais delicada pega o prego e passa no esmeril assim, com cuidado, com uma lima, e tira a rebarba. Então, há várias maneiras de nós acertarmos as nossas contas perante a contabilidade divina, Eliseu. Perfeito. A próxima pergunta, antes do próximo sorteio, a gente vai fazer mais essa pergunta, mas em seguida, pessoal, a gente vai fazer mais um sorteio, tá bom? Você deixa aí, então, o nome da sua cidade, o seu nome, né, que a gente vai sortear aí daqui a pouquinho. Deixe Pinga Fogo e o nome da sua cidade. A pergunta agora, Sidney, é da Maria Garcia Geraldo. Eu posso fluidificar a minha água com minha oração ou eu tenho que ser uma médium? Absolutamente, Maria Garcia. Nós recomendamos que, neste momento de pandemia, em que as pessoas têm que permanecer muito dentro de casa, e nós estamos insistindo muito para que todos continuem fazendo o Evangelho no lar, que é uma coisa muito simples. Basta você colocar uma garrafa de água para fluidificar, fazer uma leitura. Eu, na minha casa, faço muito a leitura das obras de Emmanuel, aquela coleção Fonte Viva. Eu leio muito o livro Vinha de Luz, a minha esposa lê o livro Pão Nosso, e há vários livros
de Emmanuel, que pode nos facilitar o Evangelho. Quando tem alguma criança, algum jovem, nós utilizamos aquele livrinho de Torres Pastorino, Minutos de Sabedoria. Então, são livros assim ideais para o Evangelho. E ao final do Evangelho no Lar, fazemos a nossa oração. E isso automaticamente, Maria, vai estar fluidificando as águas. E se for do nosso mérito, se for possível que a espiritualidade interfira, eles podem colocar perfeitamente remédios adequados na água que nós colocamos para fluidificar e nos trazer coragem, saúde, energias, bons fluidos para a continuidade do nosso trajeto aqui na Terra. Sim, Maria, você mesma, com a sua oração, pode fluidificar a sua água. Ah, da Sheila Bueno. Ah, tá perguntando sobre o Luzes em Paris, hein? Não conheço quem que esse livro aí, não. No livro Luzes em Paris, menciona que um padre aconselhou e indicou a ajuda de um espírita para orientar Juliette. Podemos afirmar que padres são sensitivos? São sensitivos? O que santos sim. podem e que santos podem ser espíritos iluminados que agem pela fé para auxiliar aqui na Terra? Sem dúvida, minha cara Sheila, nós temos aqui grandes espíritos encarnados na posição de sacerdotes católicos, como temos também muitos espíritos iluminados que estão labutando na igreja evangélica, grandes oradores, grandes pastores, bem intencionados, que estão fazendo assim um trabalho maravilhoso. Uma certa ocasião, Sheila, perguntei para Richard Simonetti se aquela promessa, aquela proposta de Irmão X no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, se ela iria se consolidar somente com os espíritas. Não, não, disse ele. Nós estamos tendo uma ajuda muito grande dos irmãos evangélicos, dos irmãos católicos. Aliás, estamos com uma safra de sacerdotes católicos brasileiros de muito respeito, que estão realizando grandes trabalhos. Sim, minha cara Sheila, nós podemos encontrar boas pessoas em todas as denominações religiosas. E até pessoas que nem acreditam em Deus, que são boas, que praticam a caridade, ajudam muita gente. Então, nós encontramos hoje muitos milionários norte-americanos. Eu não sei se Bill e Melinda Gates, se eles têm alguma religião, mas o que interessa para mim é que eles estão salvando vidas, estão vacinando países inteiros, estão construindo hospitais, auxiliando, dando emprego para muita gente. É o tipo de pessoa que não se deixou contaminar pelo vil metal. O dinheiro dele é um dos homens mais ricos do mundo e está espalhando a sua riqueza para mitigar dores. Eu nem sei se ele tem alguma religião. Para mim, já é o suficiente saber que ele está auxiliando muita gente. Então, Sheila, nós encontramos, sim, muitas pessoas de outras religiões. E especificamente, no caso desse sacerdote lá de Paris, ele era muito amigo de um amigo de Allan Kardec. E não é porque ele era católico. Aliás, nós temos um livro que é divulgado, inclusive por Kardec, na Revista Espírita, de um sacerdote que ele continuou sendo católico, mas começou a frequentar os trabalhos de Kardec, e ele acreditava piamente, confiava em Kardec, escreveu uma obra espetacular, dizendo do que Kardec estava falando, continuou sendo católico, e não houve nenhum atrito entre eles, não. Então, Sheila, a bondade, a espiritualidade está em todos os lugares, mesmo junto de irmãos de outras crenças, aqueles que adotam ao Corão ou que são de outras religiões. O que importa é o coração voltado para o bem. Próxima pergunta, Sidney, é da Ana Maria, lá de Lençóis Paulista. Ela pergunta o seguinte:
Aqui, ó. Quando os espíritos reencarnam, eles podem reencarnar em corpos de animais? De forma nenhuma, Ana Maria. Você estaria contemplando algo que era dito no passado, quando os iniciados em espiritualidade, quando Platão falava claramente sobre a reencarnação, para o povo ele falava essa bobagem aí, e que é possível o indivíduo praticar a chamada metempsicose. Alguns reencarnacionistas que adotam algumas crenças lá da Índia falam nisso, né? Eles acham que uma pessoa pode voltar a ser inseto. O Richard tem até uma brincadeira dizendo que, dependendo do caso aí, você toma cuidado com o mosquito que está voando, você pode estar matando a sua sogra, mas é tudo brincadeira. Não existe essa possibilidade. O espírito jamais retrograda, ele jamais volta atrás, ele caminha, vai adiante. Na verdade, ele tem a oportunidade do progresso. Pode estacionar uns tempos, mas voltar a ser animal, não. Ele já venceu essa barreira evolutiva. A próxima pergunta é da Maria, aqui de Bauru. O que é a prece? É a mesma coisa que oração, de acordo com o Espiritismo? A prece é a mesma coisa que reza, oração. Na verdade, em termos mais simples, significa nós procurarmos nos ligar às coisas de Deus. Quando fazemos as preces sinceras, não precisam ser longas, não precisam ser repetitivas. As minhas orações são muito curtas, muito breves. Não fica fazendo uma relação de petitórios, não. Então, a oração é realmente um contato, é um estado de aproximação com os bons espíritos, com os enviados de Deus. Pela prece, nós podemos louvar, dizer para nós mesmos o quanto nós devemos aos espíritos bons que nos acompanham, que nos encaminham, eles planejam nossas vidas, são responsáveis pela casa que temos, pelo lar que temos, pelo processo evolutivo. Podemos louvá-los, podemos pedir e agradecer. Desses 3 itens, o mais constante é a gente pedir, né? Mas Deus já sabe aquilo de que precisamos. Façamos a nossa oração, façamos a comunhão com Deus. Não vamos pedir dinheiro, coisas materiais, vamos pedir inspiração, vamos pedir forças, energia, e com certeza, dessa forma, se nós tivermos mérito, seremos atendidos. A oração é a reaproximação do homem em relação às coisas de Deus. Perfeito. Próxima pergunta, Sidney, é do Adão Antônio. Ele pergunta: Sidney, minha esposa Imelina gostaria de saber por que quando vai nas palestras no centro espírita dá muito sono e às vezes muita tosse, que tem que tomar água. Desde já agradeço. Normalmente, essas reações das pessoas que vão ao centro espírita, ou vão a uma missa, vão assistir a um sermão, o que acontece é que nós estamos muito habituados a ouvir uma palestra, então acontece apenas uma vez por semana, e a gente chega lá e acaba dormindo. E às vezes a gente fica meio entediado e precisa tomar uma água. Então, quando formos para um local desses, temos algumas sugestões. Agora não estamos tendo reuniões presenciais. As palestras são apenas através da internet ou da televisão. Mas quando tivermos a possibilidade de voltar a frequentar locais assim, nós temos que fazer uma refeição assim bastante frugal, não ficar com o corpo muito pesado, porque quando a gente come muito dá sono. Segundo, fazer as necessidades fisiológicas antes de ir para esse local, tomar pouca água e, se possível, levar uma cadernetinha para tentar resumir, anotar resumidamente a palavra daquele que está falando. Isso vai permitir
que você fique em ligação, fique em atividade, não vai dar sono. E com isso você depois chega em casa, tem as suas anotações ali, vai poder refletir sobre aquilo que o orador falou. Então são atitudes nossas, são atitudes preventivas para evitar o sono, a tosse, a sede, a vontade de ir ao banheiro. A gente tem que se preparar para esses lugares, porque a gente, quando senta perante a televisão, também não dá sono. Mesma coisa, a gente trabalha o dia inteiro, cansado. Quando dá aquela parada, dá um soninho mesmo. Então a gente tem que, possível, tomar um banho antes de ir à igreja ou ao centro, ao templo evangélico, dar aquela acordada, uma refeição bem comedida, faz um xixi antes para não ter vontade de ir ao banheiro na hora que estiver na palestra, e tenta marcar, fazer um resumo da palestra, porque aí, além de manter você ativo, tira o sono e ainda, de uma certa forma, você está registrando para depois fazer uma reflexão em cima daquilo que foi dito durante essa palestra. Sidney, a próxima pergunta é outra pergunta aqui do Eliseu, e ele pergunta o seguinte: estamos presenciando várias mulheres grávidas e engravidando. Seria possível dizer que essas almas estão vindo para impulsionar a moral e a melhora na Terra? Ou seria algum tipo de ato de negligência, né? Ou talvez algo ligado à misericórdia de Deus, né? O que a gente pode dizer sobre isso que está acontecendo? Bom, em primeiro lugar, a espiritualidade não interfere nessas coisas. Ele prevê que a gente vai exercer o livre-arbítrio. Mas se eu puder lhe passar uma estatística, Eliseu, posso lhe dizer que houve uma diminuição muito grande do ano 2020 para 2021, a quantidade de nascimentos de mulheres grávidas. Muitas estão realmente evitando a gravidez para não terem que ir para o hospital, para a maternidade. Agora, a evolução do planeta Terra não vai acontecer de um ano para outro, viu, Eliseu? O processo aí de retirada de espíritos inferiores e a chegada de espíritos superiores é um processo lento, gradativo, natural, que vai demandar aí de 2 a 3 séculos. Eu tenho notícias assim muito confiáveis e que já estamos recebendo muitos espíritos. Emmanuel está reencarnado. Atualmente, este ano ele vai completar 21 anos. E ele está vindo acompanhado de muitos outros espíritos também. E consta que ele estaria reencarnado aqui no estado de São Paulo. Chico Xavier, quando Emmanuel, a mãe de Emmanuel estava grávida, ele teve a oportunidade de acompanhar a concepção de Emmanuel. Então, há sim alguns espíritos que estão vindo, mas não acredito que essas mulheres que estão grávidas agora, que todas elas estejam prenhes de espíritos superiores que vão salvar a Terra. Não é assim que a coisa vai acontecer. Vamos com calma, vamos prudência. Mas caiu muito o número de mulheres grávidas no ano de 2020 e 2021. Muitas estão realmente evitando a gravidez para não serem obrigadas a ir para hospitais que, infelizmente, hoje estão lotados. Pergunta Nisley Aparecida do Amaral. Ela diz o seguinte: cuidou da mãe, que a mãe desencarnou, e agora cuida do pai com Alzheimer, que é cadeirante. Ela pergunta: será que vim para cuidar deles? Será que foi esse aí o meu legado? Geralmente, como o nome é Nisley? Nisley. Geralmente, Nisley, nós vimos com os ombros suficientemente fortes para suportar os embates da vida. Deus não coloca em nosso ombro fardo superior às nossas possibilidades, às nossas forças. Eu não sei se
foi a sua missão. Mas, normalmente, quando nós passamos por uma situação como essa, a gente tem muito respeito com os pais, com os avós, e procura auxiliar de toda forma possível. Eu entendo, sim, que se você tem força, tem energia, tem saúde, é natural que você cuide de pessoas que precisam de você. Eu, particularmente, tenho que agradecer muito a Deus a saúde que eu tenho. Eu completarei 73 anos neste ano e praticamente não tenho nenhuma doença, nenhuma deficiência, graças a Deus. E as pessoas que vivem ao meu lado, eu, tanto quanto possível, eu as auxilio, porque eu tenho uma boa saúde, uma boa disposição, uma boa energia. Este ano completarei 15 livros de minha autoria, e isso aí, para isso você tem que ter boa disposição, trabalho. E eu, terminando esse programa, vou voltar daqui a pouco para a revisão de mais um livro que vamos lançar pela editora. Enfim, nós temos que aproveitar a chance que Deus nos dá. É aquela velha história. Se nós recebemos algo de bom, temos energia, temos dinheiro, temos inteligência, temos saúde, nós temos obrigação de estender esses dons, esses presentes. O americano usa a palavra gift, não apenas para a palavra para o presente, mas para os dons que recebemos de Deus, que não deixa de ser um presente. E quando a gente recebe, a gente tem a obrigação de repassar para aqueles que precisam da nossa ajuda. Pergunta da Ivana Bona, fala lá do Rio Grande do Sul, né? Gostaria de saber se o umbral é um local, um estado de consciência, e ainda as cidades como o nosso lar é um local ou um estado de consciência. O umbral é um estado de consciência, sim. E o nosso lar é um local físico, físico no sentido espiritual, que está localizado. O umbral, na verdade, o umbral está em volta da Terra. E a colônia nosso lar está dentro do umbral. Há as limitações em que os espíritos inferiores não podem chegar, mas, acima de tudo, nós nos unimos depois que morremos com as pessoas que têm afinidade conosco, que pensam como conosco, que têm os mesmos débitos, as mesmas dores. Sabe aquela história de que o semelhante se atrai? Então, existem espíritos que depois da morte se agregam com aqueles que lhes são afins. O umbral é isso. Não é um local determinado, mas é um estado de espírito. A pergunta é do Eliseu. Vendo hoje a mediunidade sobre tantos aspectos e também a tecnologia trazendo meios possíveis de intercâmbio entre os dois planos, hoje, se fosse possível reformular a codificação, seria possível evocarmos os mesmos espíritos, já que ainda estão nos mundos superiores, e espíritos puros como Jesus? Seria possível, Cid? Eu sei por que o Eliseu está fazendo essa pergunta, porque existe um movimento numa determinada cidade aqui do Brasil e eles se arvoraram em continuadores da obra de Kardec. Eu entendo que o trabalho de especificação, detalhamento e continuidade da obra de Kardec já foi realizado por Chico Xavier. Chico Xavier, com as obras de André Luiz e Emmanuel principalmente, há muitas outras, mas principalmente desses dois, eles já complementaram a doutrina espírita. Note bem, não que a doutrina espírita houvesse sido codificada com falhas. Não, é que eles especificaram. Por exemplo, quando se pergunta aos espíritos para onde vai o espírito, os espíritos respondem para Kardec que eles permanecem na erraticidade, ou no máximo informam que eles se agrupam, como acabei de falar, dependendo da sua personalidade, dos seus débitos, das suas tendências. E para por aí. Aí vem André Luiz com a coleção A Vida no Mundo Espiritual, com detalhamentos precisos da espiritualidade.
Isto é, até onde nós podemos saber, né? Nós temos ainda, como diria meu pai, muito feijão para comer aí, para saber tudo o que acontece na espiritualidade. É apenas uma pontinha do véu que nos foi levantada. Então, na verdade, nós temos aí um trabalho muito grande para ser realizado aí pela frente. Então, da mesma forma que eu falei que as pessoas se unem de acordo com as suas tendências, nós também, na espiritualidade, vamos ter possibilidade de conhecer mais ou menos daquilo que está por vir. Então, nós temos um bom campo ainda para progredir. O que ele falou mais na pergunta dele, ô Jonatas? Se fosse possível esse intercâmbio, né, aí mais fácil devido às tecnologias aí com o mundo espiritual, se seria possível uma reformulação da codificação, se seria possível invocar ali os mesmos espíritos que ainda estão ali nos mundos superiores, né? Então acho que ele quer dizer que se seria possível falar com os mesmos espíritos que ajudaram lá o Kardec. Então, como eu falei, há esse grupamento de uma determinada cidade aí que se predispôs a fazer o complemento da obra de Kardec. A obra de Kardec não precisa ser complementada, ela já está fechada, ela já está completa. Há alguns detalhes, alguns assuntos que não eram tratados na época de Kardec e que precisaram ser tratados. Olha, nós já tivemos as obras de Chico, do próprio Richard Simonetti, de Valdo Franco. Temos aí a complementação de muitos pontos que Kardec, como por exemplo, a inseminação artificial. Qual é a posição da doutrina espírita a respeito do assunto? Kardec não poderia falar sobre esse assunto. Na época dele, não se tinha nem anestesia ainda, nem antibiótico. Então, há muitas coisas que ele não poderia ter mencionado. Mas as obras posteriores, os estudos posteriores, já foram suficientes para fazer essa complementação. Não temos mais nada para aprender? Temos tudo para aprender, mas tudo no seu devido momento. Eu não entendo que nós precisaríamos ter de volta todos esses sábios, viu, Eliseu, para complementar a obra de Kardec. A obra de Kardec, ela é única, ela pode ser complementada em alguns detalhes, mas jamais abdicando da essência da obra que está completa. A próxima pergunta, Sidney, da Cristina Antônio Forlim. Boa tarde, Sidney. O que Jesus quis dizer com a frase: se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os vossos pecados? Cristina, eu entendo que Jesus falava por parábolas, por metáforas, de uma maneira que o povo da época entendesse. E ele, inclusive, falava de um jeito assim que dava a impressão de que ele estava conversando com Deus a toda hora. É um espírito superior, sem dúvida, Jesus, mas ele queria passar a imagem de paternalidade, de que Deus era um pai que estaria sempre disposto a nos ajudar, a nos auxiliar. E essa imagem de se você não perdoar, o pai também não vai perdoá-lo, é simplesmente uma maneira de Jesus expressar a lei de causa e efeito. Porque quando nós erramos, nós não vamos para a espiritualidade, para um local determinado como céu, inferno ou penas eternas. O que a doutrina espírita nos esclarece hoje é que nós sensibilizamos, nós, de uma certa forma, quebramos as vibrações fluídicas do nosso corpo perispiritual. Então, quando erramos e reiteramos o erro e guardamos mágoa, ressentimento, isso, infelizmente, age contra nós mesmos. Acaba sensibilizando o nosso corpo perispiritual. Cria um ambiente desagradável atualmente, porque a gente acaba vivendo no emaranhado, num círculo vicioso. Aquele que não perdoa, ao invés de prender a criatura
que o agrediu, ele se prende também. As mesmas correntes do ressentimento, quando você se prende a um algoz, alguém que fez mal para você, você fica preso também. Então, Jesus quis passar essa informação, não da forma como eu estou passando hoje, porque ele não tinha condições de informar esses detalhes fluídicos, magnéticos e espirituais, dizendo que se você não perdoar, o Pai também não vai perdoá-lo. Mas seria uma metáfora para dizer que se eu não me melhoro, se eu não me livro das sujeiras, eu vou dormir com essa sujeira e posso levar essas nódoas, essas marcas para a espiritualidade. Isto é, eu vou prejudicar a mim mesmo. Então, quando eu não perdoo, não é um mal que eu estou fazendo para o meu algoz. Estou fazendo um mal para mim mesmo. Daí Jesus dizer de uma forma mais amena, de uma forma até infantil. Olha, se você não fizer bem para o seu semelhante, o seu pai também não vai ajudá-lo. Sabe? Um jeito assim bastante fácil, de fácil entendimento. Mas no final das contas, é que se eu não perdoo, eu continuo marcado, ligado ao meu algoz, e eu vou responder por isso. Porque eu estou fazendo o mesmo que ele fez comigo. O mal que ele fez para mim, eu estou fazendo para ele. Quando eu me liberto, eu esqueço, deixo para lá, deixo que o meu ofensor se entenda com Deus, eu me livro desse assunto. Ele que se entenda lá com Deus. Eu estou disposto, inclusive, a conviver com ele, a abraçá-lo, a superar esse problema, a ter uma boa convivência. Ah, mas ele não quer se aproximar de mim. Problema dele. Então, se eu tenho esse tipo de comportamento, de uma certa forma, eu vou me livrando das minhas sujeiras, das máculas que a falta de perdão poderia me provocar. Vamos então aqui para a pergunta do... outra pergunta do... acho que é do Reginaldo. Vendo a doutrina espírita... Reginaldo não, do Eliseu, eu estou confundindo o nome hoje aqui. Vendo a doutrina espírita ser aceita em várias vertentes, e mesmo Kardec nos trazendo sobre a Gênese tantos aspectos de revelações, pergunto, todas essas vertentes contribuíram para essa aceitação ou a ciência e as religiões estão acordando e por isso vimos hoje o Papa indo a Israel falar sobre paz? Muitas pessoas, Eliseu, acham que o mundo está caminhando para trás. Não, já falei isso em programas anteriores, que hoje nós simplesmente temos uma comunicação melhor. E, sem dúvida, o mundo está evoluindo. Nós, segundo algumas informações privilegiadas da espiritualidade, era pelo comportamento das pessoas aqui na Terra, era para estarmos aí numa terceira guerra mundial. E essa pandemia, segundo essas informações, veio em lugar da guerra. Mas isso é um progresso? Sem dúvida. Essa aproximação do Papa, tantas criaturas que procurando entendimento, governantes ajuizados que estão auxiliando pessoas, milionários que estão preocupados com a humanidade, tudo isso é progresso. Alguns anos atrás, no século XIX, você passava numa praça aqui no Brasil e, de repente, você... Sérgio, passa essa o Sérgio mandou aqui. Essa aí, do Levítico. Levítico, tá. 19:31. Isso. Então, é essa pergunta aí que nós não podemos deixar de responder. Então, voltando ao assunto. Tempos atrás, você passava por uma praça qualquer, era comum, era normal você encontrar um pobre de um escravo atado a um tronco e deixado ali para morrer por hemorragia, de tanto apanhar. Hoje você não pode fazer isso nem com animal. Você é preso com um crime inafiançável. E não faz muito tempo isso, de 1800 e pouco até os tempos atuais. Então, nós progredimos sim, melhoramos sim. E a tendência é que cada vez mais as instituições, os organismos, a ciência em si, os países venham cada vez mais se aproximar da espiritualidade.
Ah, porque eles têm religião? Não, algumas nem têm religião, mas é porque isso faz bem para o organismo. A ciência, por exemplo, está dizendo agora que quanto mais a pessoa trabalha em favor do próximo, quanto mais campanhas ela faz, quanto mais ela se instrui, quanto menos egoísta ela é, a pressão dela é mais baixa, ela tem menos problemas com vícios, tem menos ataques cardíacos. Então a humanidade naturalmente vai se compenetrar de que o bem traz o bem traz a saúde. Quando o indivíduo tem empatia, isto é, sabe se colocar no lugar do outro e foge do egoísmo, a vida dele melhora. Então a tendência é que mais cedo ou mais tarde a humanidade se compenetre de que nós temos que subir de nível nos nossos relacionamentos sociais. O Sérgio mandou aqui, Sidney, a imagem, né? Não é bem uma pergunta, né? Um comentário aqui. Palavras de Jesus, se Jesus disse, não recorram aos médiuns, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Bem, essas palavras não são de Jesus. É do terceiro livro, vindo ao chamado Levítico. É o terceiro livro da Bíblia hebraica. Na verdade, é um livro do Antigo Testamento, o Velho Testamento. Eram palavras, instruções endereçadas ao povo de Israel. Tem passagens específicas para os sacerdotes. A maioria dos capítulos desse livro são discursos que supostamente Deus teria passado para Moisés no Monte Sinai. Então, Moisés teria tido a obrigação, a incumbência, de repetir essas palavras ao povo hebreu. Pois bem, isso não tem nada a ver com Jesus. Mesmo porque, no Novo Testamento, tanto no Velho como no Novo Testamento, nós temos inúmeras passagens em que há manifestações de espíritos. Em primeiro lugar, por que Moisés proibiu a comunicação com os mortos? Porque as pessoas estavam abusando da comunicabilidade. Usavam as pitonisas, as médiuns da época, os médiuns, para satisfazer os seus problemas pessoais. Ora, a doutrina espírita também é contrária a esse tipo de prática. Agora, vamos ver um detalhe aí. Se Moisés proibiu a comunicação com os mortos, é porque ela acontecia. Era possível de acontecer. Então, existe a comunicabilidade com os mortos. Bom, agora temos que saber se ela é boa ou se é ruim. No livro Atos dos Apóstolos, cuja autoria é atribuída ao evangelista Lucas, nesse livro nós temos uma série de manifestações mediúnicas. E isso na época de Jesus. E em nenhum momento Jesus, no seu evangelho, no Novo Testamento, colocou-se contra a comunicabilidade com os mortos. Ora, no Monte Tabor, Jesus teve um fenômeno de materialização em que ele esteve lá em contato com Moisés e com Elias. Alguns apóstolos presenciaram esse fenômeno de materialização. Nos Atos dos Apóstolos, nós temos lá a inspiração, temos fenômenos de voz direta, temos intuição, materializações. Temos casos lá em que os apóstolos foram libertados pelos espíritos de mortos materializados. Enfim, principalmente os Atos dos Apóstolos tem uma pleia de comunicação com os desencarnados. Agora, da mesma forma que Moisés era contrário à consulta dos mortos para assuntos particulares, o Espiritismo também é. Mas, na verdade, essa crítica em relação à comunicabilidade com os mortos é porque da época de Moisés era proibido. Mas agora, a codificação espírita está calcada na comunicação dos espíritos superiores. Para que nós vamos falar com os mortos?
para orientá-los ou sermos orientados por eles. Bom, como que nós vamos saber como é que é a vida além desta vida? Ouvindo a opinião daqueles que já estão lá, que voltam para nos orientar. Ora, as obras de Chico Xavier, as mais de 400 obras, só trazem sabedoria, consolo, orientação, para que o homem tenha uma vida melhor. Então não é à toa que os espíritas se comunicaram e se comunicam com os mortos. Agora tem um detalhe. Dependendo da versão da Bíblia, os termos são mal usados. Há algumas versões cujas traduções são comprometedoras. Em nenhum momento, nas traduções do grego antigo, falava-se em médiums. Há algumas Bíblias que citam a palavra médium. Na verdade, eram adivinhos, eram pitonisas, mas a essência da questão é se nós podemos falar ou não com os mortos. Ora, nós estamos constantemente sob a influência dos espíritos. Já existe a comunicabilidade entrando no centro espírita ou não. O importante é nós sabermos que todos nós somos espíritos vivos ou mortos, encarnados ou desencarnados. Nós podemos ajudar os desencarnados que precisam da nossa oração, do nosso amparo, da nossa orientação, como podemos ser orientados por eles. Algumas pessoas vão falar aí, mas eles são demônios. Demônios é uma outra palavra mal traduzida, porque antigamente a palavra demônio era utilizada para referir-se a espíritos, a anjos. Então nós não podemos dizer que toda comunicação é de uma pessoa má. E eu vejo tristes casos em que, às vezes, em outras igrejas, em algumas igrejas, fora do centro espírita, ocorre uma manifestação de um espírito e logo esse espírito é taxado de criatura má, demônio, satanás, diabo. E, às vezes, simplesmente é o pai, ou o filho, o avô da pessoa que está sob essa influência, que está pedindo ajuda. Ele está, às vezes, pessoa que morre, às vezes não sabe que morreu, precisa de orientação, de oração, e não de crítica, dizendo que se trata de coisa do mal do diabo. Quando morremos, nós não nos transformamos de hora para outra ou em diabos ou em anjos. Nós vamos dar continuidade ao nosso processo evolutivo. E muitas pessoas morrem e não sabem disso. Precisam de oração, de bom trato, de orientação. Por isso, não podemos generalizar, dizendo que qualquer comunicação oriunda de um médium que seja de coisa má. Deus não permitiria que os espíritos nos fizessem mal. Mas agora, às vezes, pelas nossas más atitudes, pelos nossos palavrões, pela nossa desonestidade, acabamos por atrair espíritos doentes, inferiores. Mas aí a culpa não é deles, a culpa é nossa. Então, muito cuidado nesse trato. Moisés proibiu na época dele, mas hoje nós tratamos o fenômeno mediúnico de uma outra forma, com respeito, para ajudar, para nos orientarmos. E essa orientação pode continuar existindo, mesmo sem as reuniões mediúnicas, porque Deus jamais nos desampara. Perfeito. Sidney, a próxima pergunta, Maria Garcia Geraldo, uma boa pergunta. Tem diferença ser espíritas ou espiritualista? Desde já eu agradeço. Qual que é a diferença ser espírita ou espiritualista? Maria, a resposta é bem simples, bem fácil. Aliás, Allan Kardec começa a tratar desse assunto no começo do livro O que é o Espiritismo. Ser espiritualista é acreditar que a vida não acaba no túmulo. É acreditar na sobrevivência da alma. Então, o católico é espiritualista, o evangélico é espiritualista, o budista, o messiânico, todas as pessoas que têm alguma crença de que
há alguma coisa a mais além do que o nosso corpo? Quem acredita na imortalidade da alma é espiritualista. Acredita na sobrevivência da alma. Ora, espírita é aquele que aceita os princípios fundamentais da doutrina espírita, que aceita a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, aceita a lei da sintonia psíquica, a lei de causa e efeito e, naturalmente, acredita em Deus e também na imortalidade da alma. Todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. É uma pergunta interessante também. A Regiane Leza, ela pergunta: quem não vai ao centro espírita, pode desenvolver em casa com livros? Regiane, nós podemos nos preparar adequadamente. Ontem mesmo tivemos uma reunião do Departamento de Doutrina e um dos nossos componentes desse grupo chamou a atenção para a necessidade de nós nos isentarmos dos nossos preconceitos, de que tenhamos conceitos mais fundamentados, que precisamos desmistificar o sobrenatural, que temos que melhorar o nível de sensibilidade. Mas como? Se eu não estou podendo ir para o centro, não tenho reuniões presenciais, estudando em casa. Agora, não aconselhamos, minha cara Regiane, nós não aconselhamos que haja comunicabilidade com os espíritos fora do centro espírita. Vou explicar por quê. Todo o fenômeno mediúnico acaba por atrair espíritos de variados matizes. Quando você está dentro de um centro espírita, você está sob a proteção, um anel de proteção que impede a aproximação de espíritos inferiores. E quando estamos em casa, não que a casa seja desprovida, nós precisamos, quando vamos promover a manifestação, para o desenvolvimento da mediunidade, a palavra desenvolvimento não é muito correta, porque a gente nasce ou não com mediunidade. Na verdade, a palavra seria educação, estudo, aperfeiçoamento do nosso conhecimento, dos nossos sentimentos, para que possamos atrair espíritos bons e sermos senhores do fenômeno mediúnico. Isso é feito com segurança dentro do centro espírita. Então, nós não aconselhamos a realização de reuniões mediúnicas, processo de manifestação fora do centro espírita. Mas enquanto isso, os espíritos não se comunicam conosco pelo pensamento, pela intuição, mas as reuniões mediúnicas, o transe mediúnico tem que ser acompanhado de uma proteção, de um esclarecedor, de elementos que formam a retaguarda, a base, a retaguarda de uma reunião espírita. Isso vai ser possível somente quando retornarmos às reuniões presenciais. Não estamos tendo reuniões mediúnicas no SEAC em Bauru. Por quê? A reunião precisa de um dirigente, do médium, do apoio, para que não ocorram acidentes, para que não ocorra um desdobramento e o médium não possa ficar, para que ele não fique à mercê de espíritos brincalhões ou mal intencionados. Então, em casa, o que nós podemos fazer agora é aprender, estudar, vibrar, fazer o evangelho no lar, mas comunicabilidade com os espíritos tem que acontecer dentro da casa espírita. Perfeito. A próxima pergunta da Luzia Alves. Gostaria de saber a sua opinião sobre o evangelho de Kardec e de André Luiz. Quero saber o seguinte: é proibido fazer o evangelho de André Luiz nas casas espíritas ou em nossas casas, pois encontrei rejeições sobre isso? Bom, eu não conheço o evangelho de André Luiz. Não estou entendendo muito bem a pergunta. Se eu não responder adequadamente, se me pergunte de novo, Jonatas. Nós estamos aconselhando que nesta época agora, em que não temos reuniões presenciais
e não é só no centro espírita, mas também nas igrejas, nos templos evangélicos do estado de São Paulo, está proibido qualquer tipo de reunião religiosa, para que não haja aglomeração, para que haja cuidado, proteção das pessoas em relação ao vírus. Pois bem, eu não conheço o Evangelho de André Luiz, mas o Evangelho segundo o Espiritismo nada mais é do que a moral de Jesus, excluindo-se alguns pontos de atrito, de confusão, que não foram colocados por Allan Kardec na obra Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nós temos aí muitas obras que podem servir de apoio para o Evangelho no Lar. Já citei aqui a obra de André Luiz, de Emmanuel, a coleção Fonte Viva, com 5 livrinhos muito bons para o Evangelho. Temos aí, já citei aqui, o livro, é um livro, inclusive, que é editado por uma editora católica, editora Vozes, chama-se Minutos de Sabedoria, de Torres Pastorino. Eu gosto muito das obras, das histórias de Hilário Silva, A Vida Escreve e Almas em Desfile, que podem ser contadas em casa, principalmente para crianças. Agora, se você não quiser usar obra espírita nenhuma, se você tiver parentes não espíritas, use o Novo Testamento. Pegue, por exemplo, Mateus, nos capítulos 4, 5 e 6, principalmente o Sermão da Montanha, ali tem um material espetacular. Você lê um trechozinho do Sermão da Montanha, comenta, conversa com as pessoas, enfim. A reunião do Evangelho no Lar não é uma reunião de estudos, nem é uma reunião mediúnica. É um congraçamento. É o estender as nossas antenas espirituais para a entrada de Jesus em nossa casa, a entrada dos bons espíritos. Por isso eu entendo que todos vocês que estão me ouvindo não devem perder a oportunidade de implantar o Evangelho no Lar pelo menos uma vez por semana. Por que pelo menos? Porque eu conheço gente que realiza o Evangelho a cada 3 dias, a cada 2 dias. Não há nenhum inconveniente nisso. Quanto mais oramos, menos bobagem, menos pensamentos ruins nós temos. Mas o Evangelho no Lar, uma vez por semana, água colocada para fluidificar, uma oração feita em forma de rodízio por um dos participantes, uma pequena leitura, não precisa ser uma leitura enorme, um comentáriozinho e uma prece de encerramento. É um tesouro de bênçãos. Quando colocamos Jesus dentro de nossa casa, nós atraímos bons espíritos que formam um cinturão de proteção para espíritos inferiores, doentes, que eventualmente possam querer entrar em nossas casas. Próxima pergunta, Reginaldo, Eliseu. O que a doutrina espírita pode nos dizer, ou os amigos palestrantes, sobre a abertura de casas religiosas em meio à pandemia? E o que os amigos podem nos dizer em termos de trazer luz e coragem a esses irmãos que abrem essas casas religiosas? Bem, no momento, no estado de São Paulo, essas reuniões estão proibidas. E nós temos que obedecer à lei. Não pode nem futebol mais. Acho que você lamentou mais a falta de futebol do que das reuniões, né, Jonatas? Não, eu não sou muito adepto ao futebol, não, viu? Eu nem sei o que está acontecendo no futebol. Essas casas que não podem estar abertas, como é o caso do SEAC de Bauru, nós continuamos com as nossas atividades à distância, com atendimento fraterno, com os grupos reunidos em oração, e continuamos fazendo o que é possível. Nossa editora SEAC, o Jonas falou no começo do programa, e um novo livro foi lançado nesta semana pela editora SEAC. Enfim, não paramos de trabalhar. E vamos fazendo o que é possível por enquanto. E essas criaturas que querem abrir as casas a qualquer jeito, eles não devem. Tem que obedecer à lei. No momento, nós temos que fazer todo o possível para evitar aglomerações.
Temos que ficar o máximo possível em nossas casas. A Regiane de Pederneiras, sofremos a consequência de um mau pensamento não concretizado? Regiane, a lei brasileira traça uma pena mais breve para a tentativa de um crime. É uma penalidade mais branda do que o crime concretizado. Você está querendo me dizer que só o pensamento já provoca a consequência. Olha, nós pensamos muita bobagem. E as consequências desses pensamentos negativos, nós já arcamos com elas assim que já pensamos negativamente. Nós já atraímos algum espírito, algum irmão inferior que podem até nos induzir ao mal, pode aproveitar as nossas falhas. Então eu entendo, sabe, Regiane, que nós temos aí ainda, somos inferiores, nós temos ainda muitos maus pensamentos. Agora, é melhor você só pensar do que concretizar. Agora, o passo seguinte é você limpar o seu pensamento e fugir das más tendências. Na colônia Nosso Lar, não se pode nem pensar no mal, porque já é uma aberração. A pessoa não consegue permanecer lá com maus pensamentos. É como se, a hora que você pensasse negativamente, saísse um mau cheiro, assim, um mau odor, uma luz, uma fumaça verde da sua orelha. Não é assim, não, mas é só para você entender. Imediatamente, um pensamento negativo é detectado nessas regiões mais superiores. Aqui na Terra, isso não existe ainda. Mas nós, imediatamente, quando pensamos o mal, atraímos o mal também. Espíritos que não é que eles vão nos fazer o mal, eles vão se aproveitar das nossas más tendências. Então, o homem que tem o pensamento o tempo todo ligado à libidinagem, ele vai atrair espíritos que só querem conduzi-lo ou incentivá-lo para o sexo clandestino. Então, é um tipo de situação que você está pensando e, ao mesmo tempo, já está pagando as consequências. Uma pessoa que é desonesta a todo tempo, querendo levar uma vantagem em relação ao seu semelhante, imediatamente vai atrair espíritos inferiores. Então, o problema principal aí, viu, Regiane, é de que nós, quando pensamos negativamente, não é que vamos pagar por isso. Nós já estamos pagando, porque nós atraímos o mal para o nosso cotidiano. Sobre a água fluidificada, Sidney. É a pergunta da Cláudia Barreto. Sidney, a água que colocamos para fluidificar durante o programa pode ser tomada por todos da casa e também por outras pessoas? Eu sei que quando fazemos o Evangelho no Lar, cada um tem que ter a sua água para fluidificar. Gratidão, grande abraço para você também, Cláudia Barreto. Cláudia, no Evangelho do Lar da minha casa, eu deixo um copo para cada participante, para facilitar que os espíritos, no momento que vão fluidificar a água, se um dos componentes precisar especificamente de um medicamento espiritual, que eles já tenham facilidade para colocar ali mesmo. Mas as pessoas me perguntam, tem que abrir ou não a garrafa? Não precisa nada disso. Os espíritos colocam um medicamento genérico para todos da casa. E no caso de uma pessoa especificamente precisar de algum medicamento espiritual, no momento em que você derrama água, ele complementa ali essa medicamentação. Mas durante o programa, a gente sempre orienta que as pessoas coloquem a água para fluidificar e pode ser servida assim indistintamente para todos os componentes da casa. É uma ótima ideia, Sidney. E também já deixo o convite para as pessoas que participem quarta-feira, toda quarta-feira às 18h30 do nosso Evangelho no Lar, que explica um pouco melhor também sobre a água fluidificada, os seus efeitos e tudo mais, né? Como uma ferramenta aí para os espíritos nos ajudarem. A Gislaine de Bauru. O que é preciso fazer para nos desligar do egoísmo? Essa é a pergunta de ouro, viu, Gislaine?
O mal, todo o mal da humanidade, infelizmente, deve-se ao egoísmo. Tudo deriva do egoísmo. O contrário do egoísmo é o altruísmo, quando nós nos predispomos a dar de nós para o próximo e não pensar só em nós. É a luta principal que todos nós temos que travar, viu, Gislaine? Eu entendo que tudo começa com o primeiro passo. A partir do momento que você pede ajuda para Deus e para os bons espíritos, eles vão auxiliá-la a ser menos egoísta. Assim como ao contrário pode acontecer. Hitler, por exemplo, tinha vários protetores do trabalho que ele pretendia realizar para dominar o mundo. O nazismo foi patrocinado por muitos espíritos que auxiliavam os nazistas a desenvolver essa atividade. Então, se você evoca o mal, ele atende. Agora, se você evoca o bem, você diminui o seu egoísmo e passa a ser um altruísta. É a pergunta da Mariana de Agudos. Podemos obter curas unicamente por meio da prece? Sim, Allan Kardec fala especificamente sobre esse assunto. Então, na verdade, Mariana, o fundamental para que nós melhoremos de nível, tanto na saúde espiritual como a saúde física, é que nós nos renovemos. Quando procedemos à nossa transformação moral, a dor deixa de ter utilidade. A dor existe quando nós estagnamos. A dor existe quando o egoísmo toma conta das nossas atitudes. Quando nós passamos a fugir do egoísmo, passamos a acreditar em Deus, nos bons espíritos, passamos a combater as nossas más tendências e nos transformamos moralmente, automaticamente adquirimos o mérito. Então, Mariana, todas as vezes que nós conseguimos esse objetivo, nós gradativamente começamos a nos livrar daqueles ranços, daquelas rebarbas que nos provocam as doenças. A cura é conseguida através da transformação. Misericórdia quero, dizia já Jesus, não sacrifício. A dor não é indispensável. Quando o amor chega antes, quando a solidariedade chega antes, quando você cuida da sua vida melhor, evita o palavrão, a maledicência, mune-se na sua vida de honestidade, de preocupação com o semelhante, ajuda a sua cidade, a sua comunidade, a sua família, automaticamente a sua saúde fica melhor. E você livra-se daqueles ranços do passado e a saúde então prevalece na sua vida. E voltando a essa pergunta aí que talvez você me faça ainda hoje, Jonatas, a fé é importante. Quem tem fé, automaticamente já tem bons espíritos ao seu lado, mas não podemos jamais dispensar o mérito. Temos que fazer por merecer para ter uma vida melhor. A pergunta que você se refere é da Rejane, aqui de Bauru, né? Ela pergunta que para ter a cura espiritual, se é necessário ter fé. Isso mesmo, isso mesmo. Então, respondido, né? Bom, a última pergunta aqui, Sidney. A Rejane. Rejane. A última pergunta é uma pergunta importante, né? Também eu acho bem interessante. É a da Isabel, lá de Botucatu. Ela diz que estuda o espiritismo, está na fase iniciante, né? E ela pergunta, o que fazer diante das manifestações espíritas espontâneas? Eu vou repetir o que nós falamos já no começo do programa, Isabel. No momento, nós temos que entender, estudar. Apegue-se às obras básicas da doutrina espírita. Se elas forem muito complexas ainda para você, apegue-se às obras de Chico Xavier. Leia a coleção
A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz. São 13 volumes. Ali nós temos todo o conhecimento da doutrina. Ah, eu preciso de uma coisa mais fácil. Há obras de Richard Simonetti para todos os gostos. Tanto que, de uma certa forma, torna mais fácil, supera as dificuldades do estudo do Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno. Richard, em mais de 60 obras, facilitou a vida dos iniciantes da doutrina espírita. Mas eu entendo que a obra de Chico Xavier, os livros principalmente de André Luiz e de Emmanuel, nos trazem uma iniciação muito fácil para que sejamos bons espíritas, que possamos aprender mais. No momento, nós temos que nos apegar ao estudo, à orientação em nossas casas, ou através de palestras que são ministradas pela internet, através do celular, do computador, também ajudam muito. E quando as coisas voltaram ao normal, frequentar um curso. Bom, em primeiro lugar, Jonatas, enquanto eu estou falando, por favor, coloque aquele slide aí da Uniciac. Com certeza, Isabel, olha aí, esse é o slide que mostra, mas eu queria aquele outro, viu, Jonatas, que mostra o telefone que as pessoas podem se inscrever. Nós temos aí, isso, e olha aí, a versão online da Uniciac. Fale através do e-mail uniciac@seac.org.br, viu, Isabel de Botucatu? E você vai ter, assim, um amparo, um suporte muito bom, um apoio bem interessante para você ir estudando e administrando esses fenômenos que eventualmente estejam acontecendo com você. Maravilha. Bom, pessoal, a gente está chegando então ao finalzinho do nosso programa de hoje, né? E vamos aqui para os ganhadores finais aqui do nosso programa. Vamos sortear 2, né? E aí, ó, tá vendo? Eu falei tanto o nome dele errado aqui, até que ele ganhou o livro. O Reginaldo Marques ganhou o livro, que é o nosso companheiro aqui de Bauru, né? Ficou aí com o livro. E o Reginaldo tem facilidade para pegar o livro aqui na minha casa. Ele já veio buscar várias vezes. Reginaldo, se você já tiver a felicidade de ter impressa, me informa aí qual que você quer que eu substitua. Posso mandar do Galto, posso mandar ou qualquer obra da minha autoria. O Sérgio Totti tem a relação de todas as minhas obras, viu? No mais, muito obrigado pela oportunidade, Jonatas. Muito obrigado aí pela sua condução e, mais uma vez, pudemos ter o prazer aí de tentar esclarecer algumas dúvidas. Espero que vocês tenham gostado do programa. Se tiverem outras dúvidas, pode me escrever para o meu e-mail, que eu farei todo o possível para esclarecer as dúvidas de vocês. Mas eu respondo sempre. Muito obrigado, um grande abraço. Com você, Jonatas, para a oração final. Coloquem a aguinha aí para fluidificar. A minha já está aqui. Estou esperando aí a oração do Jonatas para poder finalizar o programa com as luzes dos bons espíritos. Muito obrigado e até a próxima semana. Vamos então elevar o nosso pensamento a Jesus, aos bons espíritos, pedir para que hoje e sempre nos ajudem a esclarecer e a iluminar o nosso caminho, os nossos pensamentos, né? Que a gente consiga deixar toda a amargura, todo o ressentimento, todo o orgulho para trás, para que a gente consiga ter aí um pensamento mais leve, uma vida mais leve, não só para nós, mas também para todos que moram junto com a gente, né? Que a gente consiga colocar em prática tudo que a gente aprende aqui no nosso Pinga Fogo, né? Nos nossos estudos, com os livros que a gente consegue aí ganhar nos sorteios, né? Que a gente consiga colocar em prática isso, esse pouquinho que a gente aprende por dia em nossas vidas, que tenhamos aí o discernimento de saber que isso sim é a renovação que nós tanto buscamos, né? Vamos também pedir para que os bons espíritos levem conforto a todos os doentes, a todos que estão aí sofrendo com essa pandemia, né? E que Deus nos abençoe agora e sempre. Então, pessoal, vou ficando por aqui.
Um grande abraço a todos vocês e que assim seja, e espero a todos vocês na semana que vem. Tchau, tchau.